Olá, pessoal do curso de Meio Ambiente da Rede ETEC. Vamos dar início à nossa terceira videoaula da disciplina Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas. Bom, na nossa aula de hoje vamos abordar esses seguintes temas: sucessão primária e secundária de florestas, procedimentos básicos para o sucesso do reflorestamento, modelos para a recuperação de áreas degradadas e monitoramento de áreas recuperadas ou em recuperação. Bom, recapitulando o conceito de área degradada, ela é aquela que após distúrbios tenha eliminado juntamente com a vegetação os seus meios de regeneração bióticos, tornando-se aqui uma área de baixa resiliência, né? Isto é, seu retorno ao estado anterior pode não ocorrer ou ser extremamente lento, sendo a ação antrópica necessária. E a recuperação desses ecossistemas degradados envolve conhecimentos diversos sobre a reconstituição da estrutura e dinâmica das espécies. E dentro desse projeto de recuperação dessas áreas, envolve um trabalho multidisciplinar, onde várias ciências se integram, como a agronomia, a engenharia florestal, as outras engenharias de agrimensura, engenharia civil, a hidrologia, a geografia, a biologia, ciências humanas, dentre outras. Bom, para dar início aos princípios da sucessão ecológica aplicados ao processo de recuperação. Bem, a gente vai conhecer e diferenciar o que é essa sucessão ecológica e a classificação dela, que é a sucessão primária e a sucessão secundária. Bom, a sucessão ecológica é um processo de instalação lento e gradual de organismos em um determinado local. Ela entende-se como um processo de um desenvolvimento de uma comunidade, o desenvolvimento de quê? De um ecossistema, né? Em função de modificações da composição do ambiente considerado combinando assim a um estado de clímax, que é no caso o estágio já último estágio desse ecossistema, desse desenvolvimento. O processo, gente, de colonização inicia-se com espécies pioneiras, que são espécies adaptadas às condições, às limitações apresentadas em início. Estas criam condições adequadas de microclima e solo para o estabelecimento de outros grupos de plantas, que seriam assim as secundárias. Espécies que necessitam de menos luz e melhores condições de solo. Esta sequência sucessional evolui até um estágio final, que é chamado de clímax, representado por um grande número de espécies constituída por poucos indivíduos, portanto, com maior diversidade. Então, isso é o conceito de sucessão ecológica. E temos ela a primária e a secundária. A sucessão primária é uma sequência de processos ecológicos que ocorrem em áreas desprovidas de vegetação, na direção da formação de um ecossistema mais complexo, onde o acúmulo de biomassa, matéria orgânica no solo e os fluxos de nutrientes e energia são paulatinamente incrementados. Bom, gente, quando ele diz que é uma área desprovida de vegetação, podemos citar um exemplo, como áreas inabitadas, como é o caso, pode ocorrer em rochas, né, inabitadas, em áreas cobertas por lava vulcânica resfriada ou ainda em telhados antigos. A ausência de nutrientes orgânicos permite a sobrevivência de organismos autótrofos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, né? Devido à capacidade da matéria orgânica e ao pequeno porte, os primeiros organismos a se desenvolverem nessas condições são o quê? Os líqueis, as cianobactérias e os musgos, que são chamados de organismos pioneiros e constituem, juntamente com os consumidores decompositores desses seres, as comunidades pioneiras, que são as primeiras comunidades. Assim, com o passar do tempo, a decomposição de fezes, tecidos e organismos mortos produzem nutrientes inorgânicos, permitindo a sobrevivência de quê? De gramíneas, das herbáceas e animais invertebrados e vertebrados de pequeno porte. Esses organismos constituem as chamadas comunidades intermediárias ou seres, né? E essas comunidades propiciam o desenvolvimento das árvores, da vegetação adulta, formando assim
as comunidades clímax. Já a sucessão secundária se dá em ambientes já estabelecidos e encontra-se associada à sua renovação, ou seja, qualquer que seja a perturbação natural ou antrópica, essa passa por uma sequência de processos em direção ao estabelecimento daquela ordem anterior. Bom, e ambientes, por exemplo, que vão estabelecer essa renovação, serão ambientes que tenham, no caso, alguma intervenção humana, como é o caso de um terreno desmatado ou um terreno queimado, ou pela queda de uma árvore na mata, abrindo uma clareira, por exemplo, na floresta. Nesses casos, a sucessão se dá a partir das comunidades intermediárias, são os seres já, e na ausência de perturbações ambientais. Como eu falei, o exemplo, queimadas, poluição do ar e do solo, agrotóxico e novos desmatamentos. A comunidade pode se desenvolver até atingir o clímax, como descrito para a sucessão primária. No entanto, quase sempre os fatores de perturbação ambiental ocorrem dificultando e às vezes até impedindo o processo de sucessão natural. O tempo para esses ambientes, mesmo a chegar até o ambiente clímax, é muito longo. Podem ultrapassar, por exemplo, 60 anos para alguns tipos de ambientes, mesmo na ausência total de problemas ambientais. E, pessoal, o estudo dos detalhes do processo de sucessão ecológica é, portanto, fundamental para que possamos auxiliar de maneira positiva o processo de dinâmica do desenvolvimento da vegetação, seja aumentando a velocidade da recomposição da vegetação ou contornando as perturbações ambientais dentro de uma área. Então, torna-se muito importante dentro de um processo de recuperação de uma área degradada. Bom, quais seriam, no caso, as estratégias de reflorestamento com vistas à recuperação de áreas degradadas? A primeira seria o que? A seleção de espécies, pois, segundo Rodrigues e Gandolfi, em 1998, o levantamento da vegetação regional é a fase de extrema importância em programas de recuperação de áreas degradadas, pois a partir das informações sobre os tipos de vegetação florestal, características da região, as suas espécies definidoras, a sua estrutura fitossociológica e a classificação sucessional dessas espécies, é que se pode definir as estratégias de recuperação para cada situação identificada. E em áreas sob recuperação é recomendado que se utilize uma mistura de espécies capaz de incorporar certo nível de diversidade e haja maximização no uso dos recursos disponíveis e, posteriormente, possibilite a evolução natural da floresta para um sistema mais avançado de sucessão e mais próximo da estabilidade. E na seleção das espécies deve ser priorizada aquelas com funções ecológicas específicas, mas com elevada tolerância a fatores adversos presentes nestas áreas, como elevada temperatura, baixa umidade, elevada incidência de radiação, competição com as invasoras, baixa disponibilidade de nutrientes e etc. E a escolha adequada, pessoal, dessas espécies a ser usada dentro de uma área em recuperação praticamente garante o sucesso do projeto, pois teremos mudas se desenvolvendo adequadamente com baixa mortalidade pós-plantio e o que se traduz em redução de custos no caso desse projeto. E existem vários critérios para selecionar as espécies, como eu citei alguns aqui. A ocorrência natural na região, importante, o caráter pioneiro apresentando rápido crescimento e rápida cobertura do solo, alto potencial de dispersão da espécie, rusticidade de bom desenvolvimento em solos pobres, alimento para a fauna regional, que isso vai facilitar na dispersão das sementes, facilidade de propagação de mudas, grande densidade foliar e bom formato de copa, e sistemas radiculares profundos e grande potencial de reciclar nutrientes. E uma outra estratégia também de reflorestamento com vistas a essa recuperação seria a escolha também do local
adequado para plantio dessas espécies, pois o local, a escolha desse local onde será plantado cada muda deve ser levada em conta algumas características do ciclo de vida das árvores usadas. Não se sabe ao certo qual a melhor forma da escolha dos locais relativos das plantas no reflorestamento. Em geral, os modelos usados tentam imitar o desenvolvimento natural de uma vegetação, no caso, dentro de uma sucessão ecológica natural. Algumas plantas têm rápido crescimento, eles germinam e se desenvolvem ao sol pleno, produzem rapidamente muitas sementes, em geral com dormência, e são dispersas principalmente por animais. As árvores com essas características estão no grupo de quê? Das pioneiras, pois têm grande capacidade de adaptação em áreas degradadas, segundo o Manual de Reflorestamento da Fundação Florestal. Já as árvores com crescimento lento germinam e se desenvolvem melhor à sombra, que assim seriam as secundárias, pertencem ao grupo das climácicas. Elas recebem este nome, pois são características da última etapa do processo de sucessão ecológica, que são o quê? O clímax, né? Ainda nessa classificação, o grupo mais abundante em número de espécies é das secundárias, que são plantas que se desenvolvem em pequenas clareiras e suas sementes germinam na sombra, mas para o seu desenvolvimento elas precisam também de sol. Então, as pioneiras, elas precisam de locais claros, precisam do sol. As secundárias, elas germinam na sombra, mas o desenvolvimento também precisa do sol. E as climácicas, elas não necessitam, assim, do sol para o seu desenvolvimento. E, de acordo com a Fundação Florestal, os resultados de experimentos e observações de campo e plantios mistos de espécies nativas permitem algumas generalizações sobre a silvicultura que podem ser, assim, resumidas. Primeiro, as diferentes espécies pioneiras fornecem níveis diversos de sombreamento. Podem ser subdivididas em pioneiras de copa densa e pioneiras de copa mais rala. As pioneiras devem ser plantadas em número restrito de espécies, de 2 a 5, envolvendo os dois subgrupos, tanto a de densa como a de copa rala, com um grande número de indivíduos por área, de 200 a 500 hectares. Já as espécies do grupo das não pioneiras, que são as secundárias e as climácicas, deverão ocupar os diferentes graus de sombreamento promovido pelas pioneiras. As secundárias deverão ser plantadas em um grande número de espécies, mais de 30, por exemplo, com pequeno número de indivíduos por área, de 5 a 20 hectares. E as climácicas, por sua vez, com um médio número de espécies, de 5 a 10 espécies por hectare, e um médio número de indivíduos por área, de 50 a 100 indivíduos por hectare. E seguem, então, alguns modelos para a recuperação de áreas degradadas. De acordo com a situação da área a ser reflorestada, esse modelo pode ser através de indução do banco de sementes, da condução da regeneração natural, adensamento e enriquecimento da mata em regeneração e plantio de espécies nativas. Bom, a indução do banco de semente nada mais é do que em áreas que não foram muito perturbadas após o desmatamento ou que possuem fragmentos de vegetação próximo, existem sementes armazenadas no solo, em camadas diferentes do solo, formando assim um banco de sementes. Em geral, fazem parte do banco de sementes espécies pioneiras e secundárias. Já as climácicas formam um banco de plântulas, são as plantas mais jovens, que aguardam melhores condições para o seu desenvolvimento. Várias técnicas podem ser usadas para desencadear a germinação das sementes dos bancos, para induzir, no caso, essa germinação. A simples retirada do capim já auxilia esse processo. Para evitar o retorno do capim, espécies como, por exemplo, a mamona e o fumo bravo têm sido usadas com muito sucesso. Outra forma de desencadear o processo de sucessão usada
usando o princípio de plantio de espécies frutíferas, nativas e pioneiras, que irão atrair animais que, por sua vez, trarão, principalmente nas fezes, sementes de plantas secundárias e climáxicas. Apesar de ser um método barato, de não for associado a outras técnicas de reflorestamento, a recuperação pode levar muito tempo. Outro inconveniente é a sua não aplicabilidade em áreas que foram usadas durante muito tempo para a agricultura ou que foram queimadas repetidas vezes. Bom, o Manual de Revegetação de Matas Ciliares de Proteção Ambiental da Fundação Florestal traz informações completas para modelos que envolvem plantio e adensamento e enriquecimento da vegetação. A seguir, resumiremos as explicações sobre os modelos de plantio possíveis, com figuras e legendas extraídas desta publicação. Temos o primeiro modelo, segundo Macedo, 1993, é o modelo 1, que esse modelo é de simples instalação. Ele alterna espécies pioneiras e espécies não pioneiras. A principal desvantagem é que, enquanto as pioneiras não crescem, as espécies clímax, que são ou secundárias, que são as não pioneiras, recebem muita luz, ficando temporariamente em situação de estresse, caso elas não vão se desenvolver devido a essa quantidade de luz. E uma forma de tentar minimizar essa situação de estresse é retardar o plantio dessas espécies não pioneiras. O modelo 2 segue uma alternância também, igual ao modelo 1, mas que essa alternância fique em linhas. Por exemplo, você coloca uma pioneira, uma não pioneira. Uma pioneira, uma não pioneira, dificultando o procedimento em relação ao modelo anterior. No entanto, a distribuição do sombreamento tende a ser mais regular, melhorando assim o desenvolvimento das plantas não pioneiras. Já no modelo 2, é necessária a separação das pioneiras em 2 subgrupos, as de copa mais densa e as de copa mais rala. É preciso diferenciar também as secundárias, as mais e menos resistentes de luz. O plantio é pensado para que seja criado um microclima propício para todos os tipos de planta. Se bem implementado, tende a ser melhor que os demais, porém requer um planejamento e um conhecimento das espécies bem mais elaborado. Já com relação ao enriquecimento de áreas em recuperação, que são as capoeiras, né? Temos também 2 modelos. O modelo 1 consiste no plantio de 13 árvores, com 8 pioneiras nas bordas e 5 não pioneiras no centro, sendo que a mais central é uma espécie clímax. Este modelo é interessante apenas para pequenas clareiras, que são aquelas pequenas aberturas dentro de florestas. E no segundo modelo pode ser usado também para o enriquecimento de espécies em vegetação já em recuperação, que consiste nas chamadas capoeiras. Basicamente, serão plantadas árvores não pioneiras, são plantadas em linhas próximo a essas áreas de capoeiras que devem ser abertas na vegetação. E aqui segue-se 4 passos básicos para a elaboração de projetos de reflorestamento. O primeiro é o estudo dos remanescentes florestais dos locais a serem reflorestados para o levantamento das espécies presentes e do tipo de vegetação. É importante cruzar os dados coletados com mapas de tipos de vegetação. Se não houverem remanescentes próximos do local do plantio, a escolha das espécies deve se basear apenas em mapas. Segundo, levantamento das condições ambientais e possíveis formas de degradação. Por exemplo, uso de defensivos agrícolas, queimadas, passagem de gado, etc. Isso inclui análise de acidez e ausência de nutrientes no solo, para eventuais correções, caso seja necessário.
Terceiro, a escolha do modelo de recuperação de acordo com os objetivos e características locais. Quarto, é a escolha das espécies a serem plantadas tendo como base as características da vegetação original, no modelo de reflorestamento escolhido e nas características locais do ambiente, se é mata ciliar ou não, se a área é sujeita a alagamentos e etc. Monitoramento de áreas recuperadas ou em recuperação. Bom, gente, a melhoria contínua da qualidade do solo, do substrato de áreas degradadas sob o processo de recuperação é fator essencial para promover a manutenção do crescimento vegetal, restabelecendo os mecanismos de sucessão ecológicas e aumento da biodiversidade. E o monitoramento da qualidade do solo, do substrato, assume grande importância nos programas de recuperação de áreas degradadas, tendo em vista a necessidade de verificação da eficiência das intervenções propostas em propiciar a melhoria das funções produtivas e ambientais do solo. A avaliação da qualidade desse solo é feita pela seleção e análise de um conjunto de indicadores, os quais podem incluir características físicas, químicas e biológicas do solo. E dentro no projeto, ele deverá ser previsto monitoramento de no mínimo 24 meses, a partir do final da execução, de forma a permitir a avaliação do processo observando os seguintes parâmetros: estabelecimento e desenvolvimento da cobertura vegetal, ocorrência de perturbações naturais e ou antrópicas na área, e periodicidade e forma de apresentação da avaliação. Bom, e aqui eu trouxe um modelo, um roteiro para a elaboração de um projeto para a recuperação de áreas degradadas. Primeiramente, ao iniciar esse projeto, temos que a introdução. Na introdução, teremos a importância do projeto, as obrigações legais, objetivos da recuperação. Em seguida, o histórico da área, o uso atual daquela área que vai ser recuperada ou está em recuperação. Como era antes da degradação, vegetação, a fauna, a hidrografia, o clima, as atividades antrópicas. Seguido, feito um diagnóstico, identificação e avaliação dos impactos na área degradada, caracterização da paisagem, caracterização do solo, principalmente suas limitações e fertilidade. Análises biológicas e químicas da água. Diagnóstico sobre a fauna, as espécies bioindicadores de espessura, relação da flora e da fauna também. A flora, características, levantamentos florísticos e fitossociológicos. A metodologia, as obras de engenharia que vai ser utilizado para recuperar essa área, por exemplo, contenção de erosão, redes de drenagem, construção de barragens de rejeito, principalmente em áreas de mineração. Métodos para revegetação e manutenção da área, a escolha de espécie, plantio de mudas, uso de banco de semente, uso de hidrossemeadura, que é um método. Essa hidrossemeadura é um método que utiliza água, semente e fertilizante. Em seguida, o acompanhamento e avaliação, o orçamento e o cronograma de execução desse projeto. Bom, gente, então nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, aí está meu e-mail. E uma ótima semana e bons estudos.